Eu já falei de Romanos 1, né? Já. Eu falei de Romanos 1. O capítulo 10 me chama a atenção, se você puder olhar no verso 5, por favor. 10:5. Ora, Moisés escreve que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça não decorrente da fé... Achou aí? 10:5? Vou repetir. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, não sei como é que está a sua versão, se você puder ler comigo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Esse texto, ele remonta a um texto de Deuteronômio que vai trazer uma perspectiva de que é como se houvesse um diálogo ali e Moisés estivesse falando assim: você não fique pensando que Deus vai descer do céu para fazer algo além daquilo que já fez e te explicar algo além daquilo que você já sabe. A palavra está aí diante de você, a palavra da fé. Sabe, nós queremos buscar fé, às vezes, numa oração de fé. Nós queremos buscar a resposta da fé, ou a resposta da ausência da fé, às vezes na oração de outra pessoa. Às vezes nós somos convidados para ir numa oração forte. Você já foi numa oração forte? Eu já vi propaganda na televisão, assim, tipo, quarta sobrenatural, segunda de não sei o quê. Né? Não sei, eu acho que era uma igreja, não sei de onde, de Minas Gerais, que os caras faziam coisas assim absurdas, subindo no monte, o cara tinha uma voz aguerrida. E agora a gente tá aqui... Mas todos esses caras têm, cara. Eles têm a mesma voz, né? Nós estamos aqui com todas as suas orações. Mostra aí, presbítero. Aí o cara jogava assim um saco de orações assim no chão. Olha aí, agora 18 pastores vão trazer o óleo. Aí pá. Caraca, que fogueira é essa? Vai dar um caldo ali. Gente, jogar óleo, azeite fora dá uma pena. Nunca é um pingo de óleo, né? Um galão. Jogou. E agora vamos fazer uma oração da fé. Uma oração forte. Os pastores vão levantar a mão. Os caras sempre fazendo cara de muito esforço, né? Não pode ser uma coisa assim, né? Tem que ser uma coisa, urucubaca. Essa oração da fé, ela vai ser... Pá. A palavra está aqui, irmãos. A palavra da fé está aqui. As respostas estão aqui, né? Nicodemos brincando vai falar, quer ouvir Deus falar, lê a Bíblia em voz alta. Né? Porque a questão é, aqui temos, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra está aqui. Nós negligenciamos as respostas que tem aqui, porque às vezes a gente quer uma resposta rápida. Né? Talvez a gente vier buscar alguém que um líder, eu queria falar com você, eu queria pedir um conselho. Eu já dei conselho, irmão, mas eu já vi gente também pedindo, não era conselho não, era tipo quase uma bênção sacerdotal, alguma coisa que fosse assim direto no âmago da questão. Nós temos que ter cuidado, porque a palavra de fé, a palavra geradora de fé está aqui. Está aqui, a palavra de Deus. Quando nós somos pessoas negligentes em absorver isso, em ler as escrituras, em realmente trazer para si a cultura bíblica, certamente quando você estiver passando um momento como o de Abacuque, você não vai lembrar de Abacuque. Você vai lembrar do seu problema, porque você não lê as escrituras, elas não estão marcadas dentro de você. Então, se estamos falando de fé, também estamos falando de escritura. Estamos falando também que a Bíblia responde ao seu dilema, mas ela tem que estar lá. Ela tem que estar perto de você, ela tem que estar na sua mente, tem que estar na sua boca. Ela tem que ser resposta para os seus dilemas. Ela tem que ser a resposta convicta de Deus para os seus dilemas. Eu tenho certeza de que muitos de nós têm muitos dilemas, talvez que eu não tenha. Mas a palavra de Deus tem resposta para todos eles. É a palavra da fé, a palavra que Paulo pregava aqui. Vontade, vamos lá. Oi? Não sei. Tá, a gente vai agora, pessoal, para Hebreus. Tem as referências aqui de alguns textos, né? Se quiser ler depois. Beleza. Referenciar só para. Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. A gente lê do 1 ao 7 e aí depois a gente fica à vontade para citar e depois voltar em alguns versículos. Hebreus capítulo 11
Eu não sei, eu não parei para contar na Bíblia, mas provavelmente é o capítulo que mais tem a palavra fé nele, porque quase todos os versículos começam com pela fé, ou exemplos de fé pra gente. E acho que quando a gente coloca isso na baliza, com o que a gente vê hoje, com o que a gente, muitas vezes, com o que passam pra gente sobre fé, sobre exercício de fé, a gente fica até meio constrangido, porque é muito diferente. Mas vamos lá. Aqui tem um subtítulo que é a natureza da fé, e diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua translação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A gente vai tomar um tempinho aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês, porque é um dos meus... não é bem um versículo, mas é uma das minhas partes preferidas da Bíblia, que é no versículo 4, quando ele fala que, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Quando ele fala sobre Abel. Abel que ofereceu um sacrifício a Deus, e nessa época não existia, por exemplo, a lei escrita, como a gente tinha, ou coisa do tipo, e pela fé, Abel oferece um sacrifício que é agradável a Deus. Ele oferece um sacrifício que é bom a Deus, por conta da fé dele. E eu acho interessante, só para corroborar o ponto que a gente já tinha falado, de que no versículo 7, no versículo 6, fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Ele não está falando aqui sobre você ter a fé na fé, uma fé solta, mas uma fé em alguma coisa. Uma fé de que eu estou me chegando a um Deus que ele recompensa aqueles que o buscam, ainda que por graça. E eu só queria realmente chamar a atenção, só para terminar minha fala, porque tem pouco tempo, tem muita coisa para falar. Nesse finalzinho aí, no versículo 4, por meio dela também, mesmo depois de morto, ele ainda fala, ou seja, o exemplo de Abel, pela fé, ainda fala conosco mesmo ele estando morto. A fé, ela consegue transcender a própria natureza humana. Por isso ela não pode ser algo gerado por nós. Por isso ela precisa ser algo dado de Deus por nós. Porque Abel, ainda que morto, fala com a gente por conta da fé. Que maravilhoso esse presente que Deus deu pra gente mesmo. Ok. Então essa fé do capítulo 11, verso 1, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, essa fé ela é apoiada em conhecimento. Ela é uma certeza, ela é uma convicção em coisas das quais nós estamos discutindo aqui hoje. A ressurreição de Jesus Cristo, a futura cidade, a futura Jerusalém, o juízo, o inferno, todas essas questões referentes à nossa fé, elas são questões que devem estruturar o modo como lemos o mundo. Significa que a nossa fé não é apenas um objeto de discussão teológica, não é uma coisa aqui da gente discutir o papo teológico da quarta-feira, não. A fé ela deve ser a estrutura no qual eu pauto minha vida. E por que o autor de Hebreus ele dá inúmeros aspectos de fé e de vivência aqui? Ele vai relatar uma série de acontecimentos onde os personagens viveram por fé. Ou seja, os fatos são distintos. Desde José que fala assim, cara, pega meu osso quando vocês forem daqui. José está dizendo o seguinte, vai ter uma saída daqui. Vocês não vão ficar por aqui. Então quando eu morrer, os meus ossos não vão ficar aqui. Quando vocês saírem daqui, leva meus ossos. Noé. A gente pensa em Noé, cara, olha... Eu fico pensando na ideia, na história de Noé, na realidade que ele viveu a construir aquele barcão lá. E às vezes eu me desespero com todos os anos que ele deve ter visto aquele barco sem chuva. Sem, olhando pra cima, vai hoje. Ele ficando velho, né, cara? E tu vai vendo passar e teus filhos crescendo.
e tu olha para aquela situação, o povo continua daquele jeito, porque o povo não melhorou, né? Então, tu olha para aquela situação, vê se não é angustiante pensar na história de Noé. Para mim é. É como ver algo que parece que não vai acontecer, mas aconteceu. Mas viu? Aqui tem outro lance interessante aqui. Moisés, ó, dá uma olhadinha. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Cara, mas a gente está falando de coisas como a arca, que foi construída pela fé, mesmo sem ver a chuva. O José sabia que talvez pudesse vir a morrer sem ver a saída daquele lugar, mas ele falou, mas vai ter a saída. Eu não vou ver, mas vai ter a saída. Então essas pessoas elas estão apontando para algo além delas. A nossa fé aponta para fora de nós, não para dentro. A nossa fé transcende. A nossa fé, ela apesar de ser feita por Deus em fatos aos quais nós concordamos que são fatos e não fábulas, a nossa fé é para fora. Ela transcende a existência temporal e ela vai caminhando. A esperança em Cristo, como Paulo fala, pô, se a esperança se Jesus não ressuscitou dos mortos, meu irmão, é vã. A nossa fé é vã, a nossa fé é tola. Por quê? Porque a nossa esperança vai para fora, ela transcende essa realidade mortal. Aí ele vai chegar no 39, né, do mesmo capítulo, como a gente tem pouco tempo, vamos dar uma corridinha. O 39 vai dizer assim, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que interessante, eles não viram o cumprimento. Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu tenho uma expectativa, eu tenho até medo de falar essas coisas que ficam gravadas, as pessoas editam, né? A não ser aí a índole total do Igor. O Igor ainda é uma pessoa que eu estou apreciando, né? Eu tô vendo que às vezes ele... Mas o que eu quero dizer com isso, Igor, é que eu queria muito ver o retorno de Jesus Cristo. Eu queria, ser sincero pra vocês. Eu queria muito ver. Minha filha já não. Olivia fala que fica apavorada. Quando ela vê que... Ela fala, papai, se vier tudo isso, eu prefiro morrer antes. Eu acho engraçado. Eu tô no time do Olivia. Tu tá no time do Olivia. Eu quero ver Jesus voltar. Eu queria poder estar aqui e ver o Senhor voltar. Eu queria. Né? Eu já falei pra uns que esse negócio acho que vai acontecer nos próximos 15 anos aí. Vai ser um perigo danado, né? Eu monto a torre de vigia, vai ser uma coisa. Mas olha, eu penso o seguinte... Eu queria ver Jesus voltar. Eu queria. Eu sei que vou vê-lo um dia, mas eu queria vê-lo voltar, assim, tipo Tessalonicenses fala. Mas eu não sei se vai rolar, entendeu? E eu vou continuar pregando o retorno de Cristo, porque ele vai voltar, mas talvez ele não vá voltar e eu vou ver. Talvez não seja assim pra mim. Mas esses caras também pensavam assim. Eles pensavam, olha, talvez eu não vai ver, mas eu vou. Moisés não viu, ou na verdade viu a terra, mas não tocou nela, não chegou até ela, né? Acho que Moisés é um exemplo assim pra gente em termos de um cara que fez muita coisa, ele vivenciou muita realidade ali que eu acho que eu e você não suportaríamos, ou suportaríamos sim com a graça, mas humanamente olhando pro que Moisés passou, quem é que queria ser o pastor Moisés? Aí levanta a mão, né? O pastor Oséias do livro de Oséias. Ninguém quer ser o pastor Oséias, né? Eu tenho chamado para Oséias. Ninguém quer ser Oséias. Tem chamado para as nações, né? Para as nações, né? Tipo, é verdade, a gente é bom. Mas, quando eu olho e vejo assim, todos eles obtiveram bom testemunho, ou seja, a sua atitude em relação a Deus foi agradável a Deus. Né? A fé deles agradou a Deus, mas não conquistaram aquilo que lhes parecia ser o alvo, né? o trunfo principal naquele momento terreno. Mas aí o capítulo 12 ele abre com uma atitude esperançosa enquanto ao que lemos no 11. O 12 vai falar assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, lindissimamente aí, vai dizer, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus Cristo, em vista daquilo que era proposto, né? Jesus olhou para aquilo que viria a ser a enorme conquista, a enorme vitória que seria
vencer a morte de cruz, ressuscitar e tudo aquilo que seria proposto, o resgate de todos nós, a glória de Deus. Ele olhou para aquilo tudo e aquilo fez muito sentido para Jesus. As pessoas teimam em não imaginar Jesus como homem, né? Mas ele era Deus, ele tinha que aguentar. Ser totalmente homem, é como eu falei para algumas pessoas. Eu falei no domingo para um casal que estava ali no Book Café, eu falei assim, cara, Jesus é um camarada muito corajoso. Porque se eu soubesse tudo que ia acontecer comigo, do jeito que ele sabia que ia acontecer com ele, mas pela fé Jesus venceu também. E eu creio que nós estejamos aqui hoje para celebrar a Reforma Protestante, falando da fé, e o sola fide para a gente tem que ser algo como o capítulo 11 de Hebreus, onde a gente vai poder, pela fé, dar um testemunho agradável diante de Deus, ainda que determinadas ou muitas das promessas a qual gostaríamos que fossem concretizadas nesse tempo não serão. A minha é ver Jesus voltar, e eu não sei se ele vai voltar comigo ainda vivo, né? Mas eu tenho certeza que Jesus voltará. E eu continuarei anunciando a volta de Jesus Cristo, o juízo de Deus, a verdade e a soberania de Deus. Eu vou continuar anunciando, ainda que a figueira não floresça, ainda que a comida não esteja lá, ainda que as coisas não vão para um caminho que todos consideram sucesso, ainda que eu não faça as coisas que eu gostaria de fazer enquanto esse tempo eu posso talvez não fazer, mas ainda que isso não aconteça, a proposta que eu tenho para vocês aqui hoje é que pela fé, e somente pela fé, nós possamos nos juntar à galeria desses homens e vivenciar essa relação com Deus somente pela fé, né? E qualquer um que é justificado por Cristo Jesus certamente vê nisso um anelo, uma alegria muito grande. Talvez se você não é salvo, o que pode estar acontecendo no seu coração é achar isso tudo muito louco, porque se você olhar Hebreus 11:37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Porra, eu penso nisso tudo. Tem gente que não vem na Coaminical por causa do calor, meu irmão. Então você pensa em ser apedrejado, você pensa em ser maltratado, xingado, vilipendiado, enganado, não ter o sucesso que é aquilo que é o sucesso proposto lá fora. Você pensa nisso tudo, né? Como diria John Piper, qual seria a vida desperdiçada? Seria uma vida na qual eu almejo aquilo que esses homens almejaram? Ou seria uma vida em que eu me formo naquilo que eu quiser? Como é que ele fala na pregação dele, da vida desperdiçada? De um casal americano que está 45 anos de idade, os caras já estão aposentados, catando conchinha em algum lago lá em Michigan. Se o maior sonho da tua vida é comprar uma casa de praia, uma casa de campo, é o maior sonho da tua vida, não tá dando não, irmão. Vamos ter que falar de outra fé contigo, né? Eu acho curioso que o capítulo 11, né, o autor passa 3 versículos explicando na vida do que é fé. Só que para as pessoas entenderem de fato o que é fé, ele fala o que as pessoas fizeram pela fé. Porque ele fala, a fé é isso aqui. Mas a fé só faz sentido quando você vê a fé encarnada. Você só vê a fé. Pela fé, as pessoas fizeram coisas muito improváveis. A questão é essa, porque os reformadores diziam que você tem que ter, a fé tem 3 etapas, né? O conhecimento, a concordância e a confiança, né? Você realmente depositar sua vida naquilo. Porque às vezes você conhece, né? Igual, né, o Thiago fala, você crê que Deus é um só? Deus também. Mas o que você faz com isso, com esse conhecimento que você tem, com essa concordância? E aí é mostrar que os chamados heróis da fé depositaram a sua vida nessa fé. Pela fé, eles fizeram muitas coisas, inclusive foram cerrados ao meio, foram apedrejados. Essa é uma fé que não existe simplesmente como discurso, né? O autor de Hebreus não conseguia explicar o que era fé sem mostrar todos esses exemplos, né, de perseverança. Não existe explicação de fé sem essa noção de que a fé só existe na prática, né? De que a fé só existe na... Ele podia passar o capítulo inteiro falando da fé, uma teoria, né? Você concorda com coisas que... Não, a fé
é acreditar em coisas que você não está vendo. Como assim? Ué, olha para Abraão, olha para Jacó, olha para Abel, olha para tantos outros, olha para todas essas pessoas que fizeram essas coisas pela fé. Né? E assim, elas não fizeram simplesmente. É porque elas tinham a convicção plena de que elas tinham algo melhor reservado para elas. Elas não julgaram a própria vida como mais importante. Essa convicção que leva à ação. Não tem uma fé sem prática. Não existe fé sem obra. E ele amarra todos os exemplos lá no Cristo, no final ele fala assim, e o Cristo também. Considerando a alegria daquela proposta, não tem caso. Então, como ele falou, como é que a gente pode de fato querer viver uma realidade dessa sem ainda considerar a nossa vida em termos daquilo que nós queremos para nós mesmos, em detrimento das Escrituras? Como nossa vida pode ser considerada algo tão precioso a nossos próprios olhos e ainda assim queremos viver realidades como essa? É impossível, é incompatível, não dá para a gente fazer de nós o alvo e da fé em Jesus Cristo o alvo também, não, é impossível, né? E aí a gente, na filiação da onde de fé, vamos dizer assim, a gente canta que a gente não vai morrer enquanto a promessa não se cumpriu. Aí todos eles estão morrendo, a promessa não se cumpriu, mas a gente não. Porque quem tem promessa de Deus não morre. O versículo 13, ele é muito enfático. Eita, pai. Porque ele diz que eles viram a promessa, mas a promessa não se cumpriu. Eles acenaram para ela, sabendo que eles eram peregrinos. Cara, isso é muito forte. Eles acenaram para a promessa. Eles não tocaram, sabe? A promessa, para esses caras não se cumprir. Como é que faz? Quem tá errado? É a Bíblia ou o cantor? Não sei. Vocês dizem. É a Bíblia ou o cantor? Quem é a Daiane? Quem tá errado? A Bíblia ou o cantor? Cantor, né? Acho que ele rasgou Hebreus e esqueceu dessa parte. Essa música é muito estranha. Essa parte, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu tomei um baque, assim, eu falei, rapaz. A gente esqueceu de Hebreus, cara. De novo, Hebreus é um dos meus livros preferidos da Bíblia também, tá? Tá ali no meu top. Quantos livros preferidos, cara? Não, mas Hebreus é top. 66 livros. Eu tenho uns livros que é meio difícil de ler. Eu tava falando com o pessoal que eu gosto muito de Lamentações de Jeremias. Mas eu tenho que estar bem pra ler, cara. Se eu tiver mal, eu fico zoado, né? Porque é pesado. Mas quando a gente vê sobre a fé, a gente vê a arrogância de hoje em dia. Cara. Você falou da rompendo em fé, o cara fala o quê? Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cara, Paulo não colheu. Paulo plantou, Paulo regou, quem deu o crescimento foi Deus. E aí, o cara é melhor que Paulo. O cara é o bom mesmo, sabe? E às vezes a gente vê as nossas promessas, né, entre aspas, tão pequenas, tão iminentes assim. A gente vê que a gente está vivendo uma vida tão pequena porque muitas vezes isso é uma falta de uma fé verdadeira. Falta, melhor, de conhecer o autor e consumador da nossa fé. Paulo, ele diz que a fé é uma arma, né? A fé é um escudo que protege. Então, se não tem nada sendo atacado no meu escudo, tá errado, sabe? Escudo, armadura, essa armadura que Deus dá pra gente, essas armas que Deus dá pra gente, é pra gente usar. A fé do cristão é uma fé pulsante, viva, é uma fé eficaz, forte, ela queima e ela impulsiona a gente aí pra frente, ela impulsiona a gente a caminhar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da volta de Cristo, eu acho que é um desafio forte para a fé, porque é o que a gente não está vendo. E a definição de fé de Hebreus capítulo 11 é justamente isso, né? A certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Eu não estou vendo a volta de Cristo agora, mas eu sou convicto de que ele vai voltar. Eu espero isso, eu espero com certeza, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que me salvou, ele é um Deus de palavra. Ele não é homem para que minta. Então eu sei que ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Talvez eu não esteja vivo, talvez eu esteja, eu não sei. Eu sei que ele vai voltar. Eu fico imaginando isso, já para encerrar e passar para André fazer as considerações. Nas Crônicas de Nárnia tem um episódio muito legal, quando o Papai Noel chega, né, e ele dá um monte de presente para os jovens e ele aponta onde o Aslan está. Eu acho que cara, o C.S. foi muito feliz fazendo essa metáfora. Né, ele aponta para onde o Aslan está. E eu vejo eles com essas armas que eles ganharam, né? E eu fico pensando nisso,
como uma analogia, talvez, à própria fé. Sabe, um presente que a gente ganhou e que tem a certeza de que um dia a gente vai encontrar com o nosso rei. Que um dia a gente vai encontrar com o nosso Salvador. Mas até encontrar com ele, a gente vai precisar usar muito esse presente, porque não é um presente para ficar parado. Deus não dá pra gente uma lâmpada de gênio, ele dá uma adaga. É diferente, ele dá um escudo. Dá pra gente se proteger. A tecnologia é até interessante, porque a Lúcia, ela tá esperando ganhar um brinquedo, alguma coisa pra ela se divertir. E o que ela ganha é algo útil, mas que aparentemente é tedioso. Então, tipo, a gente se ocupa tanto pedindo presentes terrenos, aqui, presentes de mera distração, enquanto o que a gente ganhou pra gente usar até encontrar com o pai, a gente não sabe olhar. Sim. Ela ganha uma adaga que não pode usar e um elixir que vai ter que ser mais pros outros do que pra ela. No filme, já deve ver que a cara que ela faz quando não é um brinquedo. Cara, a menina foi muito bem. Mas a fé cristã, ela é dinâmica, sabe? Não existe essa fé de não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. O cara é totalmente passivo. Sabe? O cara tá parado, a vida dele estagnada, a promessa dele deve ser, sei lá, um carro novo. E aí Deus vai cumprir essa promessa entregando o carro no colo dele, velho. Isso não é fé. Isso é crendice, isso é Aladim, gênio da lâmpada, o Robin Williams lá. Isso é outra coisa. A fé cristã é uma fé de combate. Não combate ao próximo, mas combate contra a nossa própria incredulidade. Contra o nosso egoísmo, contra as nossas próprias crendices, contra a pequenez da nossa vida. A fé cristã, ela é um escudo que protege a nossa vida, que protege os nossos órgãos vitais. E se a gente não tiver ela, a gente morre em batalha. É isso, gente. Tiago vai fazer referência aqui ao que foi dito ali atrás, né? Tiago 2,18, 17, 18 vai dizer assim também: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém te dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Aqui não é um confronto entre fé e obras, mas é uma explicação muito clara de que, se de fato há fé, há obras. Se de fato é a fé genuinamente cristã, a fé real, a fé como a Bíblia pregou, vai haver obras, vai haver algo acontecendo, não uma mera construção de fatos, uma absorção de conteúdo. Algo vai acontecer. Ok? Bom, a gente fecha aqui. Temos o hábito de fazer um comentário ou outro de algo